Facebook e no Instagram para trazer uma mensagem para o seu coração. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, nós estamos aqui para trazer uma mensagem para o seu coração. Uma mensagem de fé, de amor e de esperança. E eu quero agradecer desde já a dedicação de todos que estão entrando diariamente ao vivo, daqueles que estão assistindo depois, você que está assistindo no Face, no Instagram, você que está assistindo também depois no YouTube, você que está revendo, já assistiu e está assistindo de novo, né? Aquele ditado popular, me ajuda aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso mesmo, tá certo? Então, você está persistindo e você vai vencer. Você precisa saber que tudo tem seu tempo, que agora você começou a mudar o processo de semeadura e logo você vai receber de volta o que você está plantando. Mas do processo de plantar até o processo de colher é um tempo necessário, é um trabalho de persistência. Isso não vai acontecer sem trabalho duro, sem dedicação, sem excelência, sem que você se entregue a isso. E hoje eu quero continuar falando com você sobre o princípio da semente. Estou tentando arrumar a câmera aqui no Face, ela está torta. Não estou conseguindo deixar ela reta. Enfim, acho que no Instagram está mais reta. Enfim, está um pouquinho torta também. Se eu entortar aqui o pé, vamos ver se melhora. Melhor entortando o pé. Então vamos falar hoje sobre a multiplicação. Você que não acompanhou aqui no Instagram, acho que o Facebook também deixa no histórico salvo todas as mensagens. Está falando sobre o princípio da semente. Estamos falando sobre como nós podemos vencer toda e qualquer crise, passos práticos para vencer a crise. Eu estou te trazendo leis espirituais. Temos que entender que o mundo espiritual, ele governa sobre o mundo físico, e nós vamos trazer do reino de Deus, do reino dos céus, para essa terra. Deus escolheu fazer isso através de mim e de você, do ser humano, daqueles que também são nascidos de Deus, nascidos do alto, que são filhos de Deus, pela nova criação em Cristo Jesus. Pela fé você recebeu Jesus como seu Senhor, ele se tornou o seu único Salvador, você creu que ele ressuscitou dentre os mortos, então você foi salvo, você nasceu de novo. Quero ler um texto com você da Bíblia, Gênesis 1:28, e diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oremos. Pai, nessa hora, nos ajuda a aprender sobre o princípio da semente e o princípio da multiplicação. Senhor, nos ajuda a ver e ver, ouvir e ouvir. Pelo Teu Espírito nos faz compreender as coisas do reino, as coisas do alto. E nos abençoa nesse dia. E que todo mal caia, todo sofisma, em nome de Jesus. Bem,
Gênesis 28 vai dizer que Deus disse para o homem 5 coisas, 5 verbos no imperativo, o princípio da semente: ser fecundo, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. Você entendendo que dominar é governar, sujeitar é colocar debaixo da subordinação, você vai trazer o reino dos céus, Deus traz o reino dos céus através da sua vida. E você precisa tomar uma atitude de governar. Governar o seu tempo, governar o seu dia, governar a sua vontade, governar os seus caminhos. Isso Deus te dá através da nova criação em Cristo Jesus. Nós somos livres do pecado e somos criados à semelhança do nosso irmão mais velho Jesus. E agora sim, nós somos como libertos do pecado, libertos da escravidão, libertos da morte, livres para governar a nossa vida. Então você vai governar a sua vida começando pelo seu pensamento, pela sua atitude de querer, de determinação, pela sua atitude diária. Lembre-se, Deus te dá cada dia para ser vivido de cada vez. Então você tem que governar bem o seu tempo. Nós não temos controle sobre o tempo, mas nós podemos administrá-lo. Assim Deus te deu a vida e Deus te deu cada dia. Então nós precisamos governar bem, dominar, sujeitar, colocar debaixo da soberania do reino dos céus que nos foi confiado. E aí então nós vamos começar a agir no princípio da semente. Eu preciso ser fecundo, multiplicar e encher. Aqui Deus não está falando apenas da multiplicação de uma família, homem e mulher, em filhos. Por isso que o único casal que existe é homem e mulher, porque é o único que pode produzir filhos. O resto não produz vida e precisa ter ambiente de família, por isso que é necessário o casamento, para que esse filho possa ser fecundo, multiplicar e encher a terra de uma maneira sadia. Vou falar um pouco mais sobre isso no domingo agora, que nós vamos falar sobre paternidade, sobre a paternidade celestial, sobre a necessidade do papel do Pai humano e, acima de tudo, o Pai celestial nas nossas vidas. No domingo às 18 horas, no nosso culto online. Mas, falando do princípio da semente, hoje eu quero falar sobre multiplicar. Então Deus dá uma ordem para que multiplique. Deus não vai pedir algo para nós que nós não podemos fazer. Lembre-se, Deus dá a semente ao que semeia. Então assim Deus deu essa gerência para o ser humano, para o homem. Gerenciar os animais, gerenciar as plantas, gerenciar a terra. Nós não criamos nada, nós apenas podemos cuidar para que isso venha multiplicar, venha frutificar, venha crescer. A palavra no original para multiplicar, no hebraico ali do texto, é ser numeroso, rabá. Portanto, você tem que entender que Deus te deu essa semente. Deus dá a semente ao que semeia. Portanto, olha só, dentro de cada semente existe milhares da mesma dentro dela, dentro do seu DNA. Dentro de cada semente existe uma floresta, guarde no seu coração. Dentro de cada semente existe uma floresta. Dentro de cada semente possui o atributo da multiplicação. Cada semente produz o potencial de aumento. Cada semente carrega dentro de si esse potencial inato de se multiplicar, de crescer, de ser numeroso, de uma semente se tornar uma floresta. Mas para que isso aconteça, isso não vai acontecer do nada, do zero. Deus deu a semente, cabe a mim e a você fazer com que ela cresça, germine e multiplique. Não podemos ser pessoas religiosas que ficam sentado esperando um cristão preguiçoso, um cristão nominal, denominacional,
mas muito mais você entender que você é um cidadão do reino, que eu e você precisamos renovar a nossa mente com o reino dos céus, e por isso eu estou falando um pouco sobre o reino dos céus especificamente à noite com você, segunda, quarta e sexta, lá no YouTube, no nosso canal do Mensagem Diária. No YouTube, entra lá, já tem 15 mensagens sobre o reino dos céus, a mente do reino, sobre a necessidade do arrependimento. Tem uma playlist pronta, até segunda-feira que temos 15 mensagens, hoje temos mais uma mensagem sobre o reino dos céus, então assista essa série de mensagens, pegue a sua Bíblia, que é a base para tudo isso, vai te ajudar a você compreender as coisas do reino. Mas voltando aqui nesse princípio da semente do reino, toda semente tem no seu DNA o potencial de uma floresta, tem o potencial da multiplicação. Só que para que ela cresça, ela precisa estar no ambiente certo, precisa da graça de Deus, e com muito trabalho, preste atenção, com muito trabalho, ela vai amadurecer para enfim produzir fruto. Uma semente, como eu contei ontem, guardada numa gaveta, quando eu fui pregar, eu comprei uma semente de mostarda, deixei guardada na gaveta da igreja. O que aconteceu? Apodreceu, criou bicho. Se a semente não for plantada e cuidada, ela não vai poder produzir fruto, por mais que ela tenha potencial para isso. Portanto, cabe a mim e a você plantar essa semente, cuidar dela. Eu planto, antes de plantar eu preparo a terra, eu planto, eu rego, eu adubo, eu espanto os passarinhos, espanto as ervas daninhas, e aí continuo regando e adubando para ela ir crescendo, e isso vai demorar um tempo, dependendo da semente, dependendo de cada semente. Aí a gente não vai ter poder sobre as estações. Claro que nós sabemos que tem verão, inverno, primavera e verão, mas cada ano, cada momento é de um jeito. Esse ano aqui em Ribeirão Preto a gente não teve frio, por exemplo, como a gente teve em outros anos. Foi mais quente. Então, o que nós temos que entender? Que nós temos que trabalhar e cuidar para que, pela graça de Deus, no ambiente certo, dependendo de como está o ambiente, vai ter que ser cuidado de uma melhor maneira, vai ter que ser protegida. Eu estava vendo que lá no sul, que tem muita plantação de uva, eles produzem muito suco de uva e vinho, e uva também para comer. No inverno eles protegem as uvas de certas maneiras para que a videira fique mais fortalecida. Então assim, a gente vai ter que se adaptar, como eu já falei, a gente não tem poder sobre a crise, já falei sobre isso nas mensagens anteriores, não adianta ficar bravo com a crise, a gente não tem poder sobre a crise, toda crise ela passa, né? Há tempo de nascer, de morrer, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de curar, tempo de adoecer, há tempo determinado para todas as coisas. Então não adianta eu lutar contra as estações, contra os tempos determinados. Eu tenho que entender qual o tempo que é e me adaptar. Se é frio, se é inverno, eu vou colocar uma blusa. Se é calor, eu vou colocar roupa de calor. Enfim, eu vou ter que me adaptar a cada estação. E assim, um ambiente de crise é um ambiente propício para que a gente mude, para que a gente não se conforme, para que a gente saia da mesmice e para que a gente possa potencializar a semente que Deus já nos confiou. Deus dá a semente ao que semeia. Então, às vezes, você pode pensar que a sua semente é pequena e insignificante. E eu vou te contar aqui uma história real. Certo pastor estava fazendo a sua faculdade para se tornar pastor. E ele fazia a faculdade lá nos Estados Unidos do Oral Roberts. Se você não conhece, o Oral Roberts foi um famoso evangelista, um dos pioneiros da pregação em tendas,
para milhares de pessoas, não em templos, mas em tendas, não de uma denominação, mas para todas as pessoas, pregando sobre cura e sendo pioneiro também na TV dos Estados Unidos. E ele ia pelos Estados Unidos inteiro orando, colocando a mão sobre os enfermos e as pessoas eram curadas. Ele veio antes daquele outro famoso pregador americano, evangelista, que escreveu o livro Expulsai Demônios, Curai os Enfermos. Agora esqueci o nome dele. E ele dizia lá na sua universidade, Oral Roberts, quando você não puder atender sua necessidade, transforme-a em uma semente. Deus te deu uma semente de trigo. E você plantou, e de repente a estação não foi boa, e você não conseguiu colher muito trigo, não teve uma safra boa. Você vai desistir da próxima safra? Não. Em vez de você pegar aquele fruto daquele ano para transformar em pão e vender, você vai plantar de novo para a próxima safra. Estão me falando aqui, é o Kenneth Hagin, agora lembramos, Kenneth Hagin. Ele veio depois de Oral Roberts, ele foi vamos dizer, um sucessor dele. Enfim. Então, esse pastor que estava fazendo a universidade lá nos Estados Unidos, do Oral Roberts, não tinha mais dinheiro para pagar a sua mensalidade. E aí você vai falar, não é de Deus? Então não é de Deus, não foi Deus que chamou ele. Não, ele pegou o princípio daquilo que ele estava aprendendo na faculdade, porque a fé precisa ser praticada, não pode ser só eu saber. E aí o que ele fez? Ele pegou o pouco dinheiro que ele tinha, foi lá na igreja, diante do Senhor, e falou, Senhor, olha só, eu não tenho dinheiro para pagar as mensalidades, mas o que eu tenho eu te dou, e eu vou ofertar para ti, e eu preciso pagar as mensalidades. E aí ele ofertou, descansou em Deus. Passou 2 dias, colocaram no armário dele o dobro do dinheiro que ele precisava para as mensalidades que ele precisava pagar. O que ele fez? Ele tinha uma semente. E quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Está falando de dinheiro ali. Ele está falando especificamente, o apóstolo Paulo, de dinheiro. Tanto é, ele diz, aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia muito, vai colher muito. Não importa o valor. Se você só tem R$100 e semear R$100, é tudo que você tem. É mais do que aquele que tem 100 mil e oferta 1.000. Por quê? Porque aquele que 100 mil para ofertar como você ofertou, teria que ofertar os 100 mil. Igual você ofertou tudo que você tinha, que era os 100. Então você plantou tudo. Então você tem que entender que toda semente é um presente. Anota aí. Toda semente é um presente. Nós não temos o potencial de criar uma semente. Como eu falei ontem para você, assista o vídeo anterior, eu falei que só Deus é o sujeito, é o único que na Bíblia em hebraico, para o verbo criar é bará, é o único que cria. É o único sujeito da ação de bará, que é criar. Porque nós não criamos nada.
Nós apenas transformamos aquilo que Deus nos deu, trabalhamos a semente que Deus nos deu. Por isso que Deus falou, dominai, sujeitai, sede fecundo, multiplicar e encher. Portanto, toda semente tem o potencial de uma floresta, toda semente é um presente. Mesmo a semente ficando velha, ela vai ser substituída por uma nova de estação a estação. Se as sementes forem bem cuidadas, elas nunca vão terminar, a vida nunca vai acabar, sempre vai crescer e dar frutos. Só que para isso é necessário cuidado, trabalho, zelo, diligência, disciplina, integridade, como já falamos nas mensagens anteriores. Não posso ser cristão preguiçoso, místico, achando que Deus é um gênio da lâmpada e querendo mágica e não fé de que Deus vai resolver todas as coisas por mágica. Tenho que me trabalhar a semente que eu tenho. Não importa o tamanho da dificuldade, nem o tamanho da sua semente. Você precisa cuidar da semente e precisa garantir que ela multiplique. Vou te dar um exemplo prático daquilo que Jesus nos ensinou na sua oração. Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Lá em Mateus 6,11, diz assim, dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus não falou, dai-nos a semente do trigo, dai-nos a semente do milho, da cevada, da aveia. Dá-nos uma esposa maravilhosa como a minha, que pega a aveia, o azeite e faz pão. Deus dá a aveia, Deus dá a semente, Deus dá o trigo. Mas para ter o pão, é necessário trabalho. É necessário moer a semente, transformar em farinha. É necessário fazer com que se transforme numa massa. E para isso, outro dia minha esposa pôs para fazer a massa de uma receita que ela chama minhoquinha. Ou massa minhoquinha, essa minhoquinha aí não era uma minhoquinha, era uma... como é que chama aquela serpente grande que tem na Amazônia? Maior do que aquela da Amazônia. Era uma anaconda, era enorme. Porque me deu um trabalho, me deu uma canseira no braço, deu mexendo, eu falei, nossa, que trabalho para fazer uma minhoquinha. Enfim, mexendo a massa ali, é que faltou pôr mais farinha. Até que ela chegasse no ponto que não grudasse. Então, Deus dá a semente. E aí você pega a semente, moe e transforma ela em farinha. Prepara a massa, coloca o fermento e depois põe para assar. Mas até depois que você acha que já está pronto, se você não cuidar bem daquela semente que foi transformada em farinha, que virou pão e que foi colocada no forno, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Vai estragar o pão. Você tem que estar atento do começo ao fim do processo, para garantir que aquela semente de trigo, aquela semente de aveia, aquela semente de amêndoa, de cevada, que seja de milho, no fim produz o seu fruto, que é o pão. Jesus nos ensinou a orar pelo pão. Mas com isso ele estava nos mostrando que é necessário trabalho, dedicação, excelência, disciplina, diligência, integridade, boa administração, uma excelente gestão, para continuar garantindo que haja produção de trigo, da semente, para que eu tenha a farinha. Tem que garantir que haja também as pessoas que vão trabalhar o pão, para que, enfim, aquele pão se transforme, aquele trigo, aquela massa, se transforme em pão. E aí eu tenho, por exemplo, gerencio uma padaria. E eu tenho uma tia que é dona de padaria há muitos anos, o pai dela dono e ela trabalhando com isso, dizendo que a padaria não vive do pão, que o pão só atrai o cliente, que o que faz a padaria girar e rodar e se manter são as outras coisas que tem lá para vender, que está sempre mais caro do que, por exemplo,
no supermercado, ou as outras coisas gostosas, os doces, enfim, você já está ficando com fome, né? Eu também. Então, assim, é necessário um trabalho. É necessário uma boa gestão, como eu já falei para você, de economia. O que é economia? Você tirar o máximo do mínimo. Aí você ora para Deus, Deus me dá uma casa. Em vez de Deus fazer você ganhar na Mega Sena, na loteria, que a gente acha que é mais fácil, e a gente fica esperando, Deus vai te dar um trabalho. E aí no seu trabalho, você vai ter um salário. E aquele salário você vai ter que administrar ele bem, de tal forma que você tenha capacidade ou para economizar e aí comprar uma casa à vista, ou então pagar um financiamento, estar apto pelo banco de ter uma renda suficiente para comprar tal casa. E depois, se você for um bom administrador, além de pagar a parcela, que no final, se você pagar tudo, dependendo dos anos, dos juros, vai pagar mais de 3 casas, você economiza, que é tirar o máximo do mínimo, e depois quita aquele financiamento pagando por mês, diminuindo o seu saldo devedor. E aí então você tem uma casa. Você pediu para Deus uma casa e Deus te deu um trabalho, e não só o trabalho, mas também uma boa administração dos seus recursos, sabendo que você, como filho de Deus, tem que ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, que é a parte espiritual, que Deus repreende o devorador, abre as comportas dos céus e te traz bênção sem medida, mas que também isso não vai te isentar de você administrar bem o seu dinheiro, porque se você viver do crédito, se você viver do fiado, se você viver da má gestão, logo você não vai nem ter dinheiro para pagar o seu financiamento que você entrou, e logo você vai perder a sua casa. Então, você orou por algo e Deus te deu outra coisa. Por quê? Porque Deus dá a semente ao que semeia. O resultado daquele que multiplicou o talento, multiplicou, principalmente na parábola das minas, que ele dá uma mina para cada um, e daí cada um tem resultado diferente com a mesma quantidade, vai depender da sua boa administração, da sua boa gestão, que é isso que a gente tem que saber, que Deus nos criou para isso. Eu já falei isso nas mensagens anteriores. Deus nos criou para gestão. Deus nos criou para a administração. E isso que eu estou te ensinando funciona tanto na crise como em toda e qualquer situação na nossa vida. Portanto, Deus não dá o pão, porque pão não dá árvores, mas Deus dá a semente. E aí você ora, Deus, me faça um cristão melhor, me faça um filho melhor, me faça um pai melhor, me faça um filho de Deus melhor. E aí sabe o que Deus te envia para você e para mim? Uma crise, uma dificuldade. Porque Ele deu a semente para a mudança. A essência de toda crise é a mudança, é um novo. Você já pensou que hoje eu estava assistindo na TV que as empresas, muitas empresas que não são tão grandes, estão vendo que não há mais a necessidade de ter escritórios. E agora as pessoas estão trabalhando em casa. E por as pessoas trabalharem em casa e ser no computador o trabalho, sabe o que está acontecendo? Primeiro que o preço dos notebooks está crescendo, está aumentando. Aqueles mais baratos já estão mais caros. Segundo, que eles estão contratando, as empresas estão contratando não mais as pessoas que moram na sua própria cidade da empresa, mas estão contratando qualquer pessoa do Brasil que esteja bem qualificada. E aí eu vou pensando além. Se você estiver bem qualificado e falar bem o inglês, uma multinacional grande vai te contratar. E mais do que isso, se ela te pagar em dólar ou em euro, as moedas lá fora estão mais valorizadas. Então o mercado de trabalho que era fechado para uma cidade, para um povo, para uma nação, agora está globalizando.
Então olha a mudança que está ocorrendo. Muitas empresas não vão abrir de novo seus escritórios. E você vai ter que se adequar a saber trabalhar no computador, a saber trabalhar nas redes sociais, a saber trabalhar, a saber falar inglês, a saber falar espanhol. Você está ampliando o seu leque. Deus está ampliando o leque de possibilidades. É um novo. Então você pediu para Deus te fazer uma pessoa madura, Deus te enviou uma crise. Para quê? Para você deixar de ser um cristão 6 horas por mim, para você começar a acordar cedo e orar. Foi por isso que a gente fez a live hoje de manhã cedo, para orar com você, porque eu estou aqui para ser um influenciador. Eu creio que Deus me chamou para ativar o seu potencial, porque a gente sabe que a maior semente que existe é você. O potencial de Deus já está dentro de você. Portanto, você acredita nisso? Compartilhe esse vídeo agora, olha. Compartilhe para as pessoas que estão aí, ó. Você que está no Instagram, tem uma setinha aqui. Aqui embaixo, do lado da carinha, do lado do ponto de interrogação, compartilha com toda a sua lista. Você que está no Face, vai aí e compartilha com as pessoas que são seus amigos. Você compartilha com aqueles que você segue, com aqueles que seguem você. Compartilha essa mensagem com as outras pessoas. Você que está no YouTube, está assistindo depois, compartilhe com outras pessoas. Pelo menos para uma pessoa. Mas se você puder compartilhar para toda a lista, compartilhe. Porque eu creio que Deus me chamou para ser aquele que vai te ajudar a você entrar nesse ambiente propício para dar fruto, para multiplicar. Você pediu para ser um cristão maduro, Deus te enviou a crise. E aí você começou a orar sozinho. Você começou a meditar na palavra de Deus sozinho. Não só ouvir mensagens que são boas, que nós também ouvimos, nós lemos livros, enfim. Mas você começou a ler e ir direto na Bíblia. Você começou então a conhecer a Deus, a ter intimidade com o Pai. E agora você está crescendo e amadurecendo. Preste atenção, enquanto você não morrer, olha só o que eu digo para você. A semente, enquanto não morrer, foi isso que Jesus falou, e não cair na terra, e não morrer, ela não pode dar fruto. Enquanto você não morrer para a sua vontade, para a sua imaturidade, você não vai poder dar fruto. É muito sério o que eu estou te falando. Jesus era filho de Deus, ele morreu na cruz, o que aconteceu? Hoje todos que o aceitam, que o recebem, podem se tornar filhos de Deus. Esse é o maior potencial da sua vida, começa aí. Você aceitando Jesus e não tendo uma religião, mas tendo o reino de Deus. Então aceite Jesus. Confesse com a boca, creia com o coração e você vai nascer de novo. E agora? Na semente do seu potencial, você tem que morrer para ele. E para morrer para ele, você tem que entregar tudo. Você vai ter que se dedicar por completo. Deus não nos fez para ser preguiçosos, mas é para trabalhar duro. Você vai trabalhar duro no espiritual, vai orar e vai de acordo com a sua oração. Você vai usar de uma fé inteligente. Você vai ler a palavra, você vai praticar ela. Você vai usar das armas espirituais, vai sair do seu lugar de oração, de intimidade com Deus, vai crescer. Enquanto você não se tornar maduro, como a Bíblia vai dizer através do apóstolo Paulo, acho que é em Gálatas 4, enquanto o cristão não se torna maduro, ou é 3, ele não pode receber a herança, ele fica sobre um tutor. Então, enquanto você não amadurecer, uma árvore, para se tornar uma árvore, tem que ser semeada, tem que crescer, tem que amadurecer até então para produzir fruto. E depois que produz o fruto tem que crescer e amadurecer para depois ele ser usufruído. Então, é um longo processo para dar fruto. Então, não queira fazer mágica e pular as etapas. Para que tenha um processo de multiplicação, precisa ter um amadurecimento. Então você tem que mudar o que você está plantando para que você colha lá na frente diferente. Então Deus te deu a semente para a mudança, a crise. Agradeça a Deus pela crise. Não pelo que está acontecendo, mas pela dificuldade que veio. E não que Deus tenha mudado, Ele já falava para a gente mudar antes, mas a gente não ouvia. Mas a crise é um ambiente propício para mudar as coisas. Então agora, com o processo de mudança,
depois de você ter governado e submetido as coisas debaixo da autoridade de Deus, do reino dos céus, você entendendo que tudo que você faz é para o reino, buscar o reino dos céus, sua justiça em primeiro lugar, você administrando primeiramente cada dia, mudando a sua vida, arrumando sua cama, deixando sua casa limpa, arrumada, organizando suas finanças, colocando no papel, na planilha, organizando o seu tempo, o seu horário, sua vida, colocando nos eixos, não deixando a vida te levar, o tempo te levar e fazendo conforme dá, amadurecendo e agora fazendo em tudo em excelência, com integridade, com boa administração, com diligência, com disciplina. Agora, o que vai acontecer? Você vai começar a plantar, fecundar, e vai começar a frutificar e multiplicar. Depois que frutifica, multiplica e dá vários frutos iguais. A multiplicação e a frutificação está sobre a minha e sobre a sua responsabilidade. E a primeira responsabilidade que você tem como pai, como mãe, é passar essa fé para os seus filhos. Porque senão, quando a igreja, quando nós que somos igreja hoje, somos maiores, não estivermos mais aqui, se a gente não passar essa fé para eles, logo vai se tornar uma Europa que é um cristianismo morto. Então, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar conosco mais esse dia. Deixa uma curtida, deixa um coraçãozinho, compartilhe, se inscreva no canal. Isso eu estou falando porque a gente está no Facebook, no Instagram e vamos estar também no YouTube. Então faça tudo isso, deixe seu comentário. Tudo isso faz com que os algoritmos que controlam essas redes sociais indiquem os nossos vídeos do Mensagem Diária para as outras pessoas. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou continuar falando do reino. Amanhã, às 8 horas da noite, nós temos os causos da Bíblia com o Greg e a Dani. Muito engraçado, a palavra de Deus sendo contada de uma maneira diferente. Esqueci o título da mensagem, passa aí para mim, é muita mensagem que sou eu que edito e coloco. Então eu fico até doido porque eu tenho um trabalho interminável de colocar vídeo todo dia. Agora são 2 vídeos todo dia. Enfim, graças a Deus por isso. Dá trabalho. Portanto, muito obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Quero orar com você, Pai. Muito obrigado. Porque estamos aprendendo sobre o princípio da semente. É um princípio essencial do teu reino. Tão essencial é que ele está no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, no primeiro capítulo, está no relato da criação. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajude a ver qual é a nossa paixão, qual é o nosso potencial, qual é a semente que o Senhor já colocou em nós. E que nós venhamos morrer para que ela fecunde, para que ela cresça, amadureça, dê frutos e então multiplique. E que possamos dar frutos de 30, 60 e 100 por 1, por sermos uma boa terra do nosso novo coração transformado pela graça que é em Jesus, pelo novo coração que o Senhor nos deu, na qual o Senhor deu o pendor do teu Espírito sobre nós. Eu oro agora por essa vida que não crê, que está desacreditada, que caia toda mentira de Satanás, que caia todo sofisma, toda fortaleza. E eu abençoo cada vida para dar muito fruto, para multiplicar e para, assim, dar glória ao Pai Celestial, porque nisto o nosso Pai Celestial glorificado, em que venhamos dar muito fruto. No nome de Jesus. Amém
Amém. Amanhã é sábado e domingo. Nós não temos live aqui no Instagram e no Facebook. Voltamos na segunda. Muito obrigado, Aline, Vani, Dani, Gregório, Mônica, Dirce, Ana Karina Garcia Figueroa, todos que nos acompanharam tanto aqui no Instagram quanto no Face. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o joinha e o coraçãozinho. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Medite na palavra de Deus, esteja em oração. Fique firme, no nome de Jesus.